Tem lugares que a gente visita e tem lugares que reorganizam a forma como a gente enxerga a vida. O Japão é um deles. Porque o Japão não impressiona pelo que mostra, ele impressiona pela forma como funciona. Pela maneira como as pessoas vivem, como respeitam o tempo, como encontram beleza nos detalhes, como conseguem equilibrar movimento e silêncio no mesmo lugar. Enquanto boa parte do mundo vive acelerada, o Japão parece lembrar o tempo todo que presença também é uma escolha. E talvez seja isso que torna essa experiência tão diferente. Você atravessa uma das maiores metrópoles do planeta, vê milhares de pessoas cruzando Shibuya ao mesmo tempo, mas alguns dias depois está em frente ao Monte Fuji, ouvindo praticamente o silêncio. Você entra em um trem que cruza o país a mais de 300 km por hora e ao mesmo tempo percebe uma cultura que valoriza ritual, calma e contemplação. E aos poucos você entende, o Japão não é feito de extremos, ele é feito de equilíbrio, entre tradição e inovação, entre velocidade e presença, entre futuro e ancestralidade. E talvez seja exatamente isso que tanta gente busca hoje, mesmo sem perceber. Uma pausa verdadeira, uma experiência que não seja só entretenimento, uma viagem que faça sentido. E foi pensado nisso que nós criamos essa jornada. Ao longo da jornada, o grupo deixa de ser apenas um grupo. As conversas começam no café da manhã, continuam dentro do trem, nos templos, nos jantares, no corredor do ônibus, nos deslocamentos. E quando a viagem termina, quase nunca termina ali, porque experiências profundas criam conexões reais. Eu sou o Marciano da Rig Viagens, uma agência especializada em viagens em grupos. Hoje conectamos passageiros do norte ao sul do Brasil para desbravar destinos ao redor pelo mundo. Aqui na Rig Viagens a gente acredita que viajar vai muito além de conhecer lugares. Viajar é sobre contexto, sobre troca, sobre as pessoas que vivem aquilo junto com você. Por isso nossos grupos são acompanhados desde o Brasil com saída de Guarulhos, porque queremos que você tenha tranquilidade para viver a experiência de verdade, sem preocupação com logística, sem correria, sem aquela sensação de estar apenas cumprindo um roteiro. Ao longo da jornada visitaremos destinos como Tóquio, Monte Fuji, Kawaguchiko, Kyoto, Nara, Osaka, Himeji, Hiroshima e Miyajima. E talvez não exista lugar melhor para iniciar a sua experiência pelo Japão, porque Tóquio é intensidade. É uma cidade que parece viver alguns anos à frente do resto do mundo. Luzes, movimento, tecnologia, organização. Milhões de pessoas atravessando Shibuya todos os dias. E mesmo assim, tudo funcionando em perfeita harmonia. Visitamos lugares icônicos como Asakusa, Shinjuku, a Tokyo Skytree, mas mais do que conhecer pontos turísticos, o começo da viagem serve para sentir o impacto cultural do Japão acontecendo diante dos nossos olhos. Depois, deixamos a intensidade de Tóquio para trás e seguimos rumo ao Monte Fuji. E é nesse momento que o Japão muda completamente de ritmo. A paisagem desacelera, as cidades ficam menores, o silêncio começa a aparecer. Passamos por Kawaguchiko, uma região cercada por lagos, montanhas e pequenas vilas japonesas, onde o Monte Fuji deixa de ser apenas uma imagem famosa e passa a ser uma presença real diante da gente. Visitamos o Parque Arakurayama, com uma das vistas mais icônicas do Japão, os pagodes tradicionais com o Monte Fuji ao fundo. E ali começa uma sensação difícil de explicar, a de que o Japão não impressiona apenas pelo que mostra, mas pelo que faz a gente sentir. E então vivemos uma das experiências mais especiais da jornada, a hospedagem em um ryokan tradicional japonês. Mais do que um hotel, o ryokan faz parte da história e da cultura japonesa. Os quartos seguem um estilo tradicional, os ambientes valorizam o silêncio, a contemplação, a simplicidade. Tudo parece pensado para desacelerar. E ali também teremos a experiência do onsen, os tradicionais banhos termais japoneses. Um ritual cultural que existe há séculos no Japão. E talvez seja justamente nesse momento que muita gente perceba pela primeira vez o verdadeiro significado de presença. Depois, seguimos para Kyoto. E se Tóquio representa o futuro, Kyoto representa a alma do Japão. Templos milenares, bosques de bambu, ruas tradicionais, santuários que atravessam gerações. Kyoto não parece uma cidade apressada. Ela convida você a caminhar mais devagar, observar mais, sentir mais. Visitamos lugares emblemáticos como o Bosque de Bambu de Arashiyama, o Templo de Kinkakushi, o famoso Fushi Inari, com seus milhares de portais vermelhos, e o tradicional bairro de Gion, onde tradições japonesas ainda seguem vivas até hoje.
Então, seguimos para Nara, uma cidade que transmite calma em uma forma muito única. Ali visitamos o impressionante templo Todaiji, lar do grande Buda de Nara, e caminhamos pelo famoso parque, onde os servos circulam livremente entre as pessoas. É uma experiência leve, tranquila, quase como se o Japão mostrasse mais uma vez sua capacidade de equilibrar espiritualidade e cotidiano. O nosso próximo destino é Osaka, uma cidade vibrante, moderna, intensa, mas de uma forma diferente de Tóquio. Osaka tem energia, tem vida nas ruas, tem gastronomia, tem luzes, movimento e personalidade. À noite, caminhamos por Dotonbori, um dos bairros mais famosos do Japão, com seus letreiros iluminados, restaurante e uma atmosfera única. É o Japão urbano acontecendo de forma mais espontânea, mais descontraída. Seguimos então para Himeji, onde visitamos os castelos mais impressionantes do Japão. Ali, a arquitetura tradicional japonesa revela mais uma vez o cuidado do país com sua própria história. Depois passamos por Okayama, visitando o Jardim Korakuen, considerado um dos jardins mais bonitos do Japão. Um lugar onde cada detalhe da paisagem parece ter sido desenhado para transmitir equilíbrio. E então chegamos em Hiroshima, um dos momentos mais profundos da viagem, porque Hiroshima não fala apenas sobre passado, ela fala sobre reconstrução, resiliência e recomeço. Visitamos o Memorial da Paz, o Museu da Paz, e depois seguimos até a ilha de Miyajima, com o seu famoso santuário construído sobre as águas. É impossível sair desse lugar sem refletir sobre a capacidade humana de reconstruir. E então, atravessamos o Japão a bordo do famoso trem-bala japonês. Uma experiência que vai muito além da velocidade. O Shinkansen representa algo muito japonês: precisão, eficiência e respeito pelo tempo das pessoas. E quando o país passa rapidamente pela janela, você percebe o quanto já viveu em poucos dias. E por fim, retornamos para Tóquio. Mas dessa vez, Tóquio já não parece a mesma. Porque depois de atravessar o Japão, conhecer sua história, seus rituais, sua espiritualidade, sua disciplina e sua cultura, você passa a enxergar a cidade de outra forma, com mais calma, mais presença, mais entendimento. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas dessa jornada. Você não apenas conhece o Japão, você aprende a olhar para ele de uma forma diferente. Ao longo dos anos, a Rig Viagens levou milhares de passageiros para viver experiências pelo mundo. E algo que nós ouvimos com muita frequência é: essa viagem mudou minha forma de enxergar as coisas. Porque quando uma experiência é vivida com profundidade, ela continua dentro da gente, mesmo depois do retorno dela. Esse é apenas um depoimento do sentimento que foi ter embarcado conosco e vivido a experiência por completo. Mas se você quiser ouvir mais pessoas de várias regiões, no nosso YouTube, no nosso Instagram, tem vários depoimentos de passageiros pelo Brasil todo, que já embarcaram e viveram experiências completas como essa conosco. Nossa viagem já tem data confirmada de 14 a 27 de janeiro de 2027. E você pode ficar tranquilo, pois nessa jornada pelo Japão, cada detalhe foi pensado para que você viva a experiência com conforto, tranquilidade e profundidade. O pacote inclui acompanhamento presencial da Rig Viagens desde a saída de Guarulhos, São Paulo, passagens aéreas internacionais voando de Emirates, franquia de bagagem despachada inclusa, hospedagem em hotéis selecionados durante toda a viagem, experiência também de se hospedar em Ryokan, um hotel tradicional japonês, a experiência cultural em onsen, que é o banho termal japonês, café da manhã incluso em todas as diárias de hotel e, claro, alguns jantares e refeições inclusas conforme a programação do roteiro. Além de todos os deslocamentos terrestres previstos no roteiro, transfers de chegada e saída, passeios completos em Tóquio, Monte Fuji, Kayaguchiko, Kyoto, Nara, Osaka, Himeji, Okayama e Hiroshima, ingressos para as atrações previstas em todo o roteiro, entrada para a Tokyo Skytree, passeio de barco no lago Kayaguchi, visita ao Bosque de Bambu, entrada no Castelo de Himeji, visita ao Jardim de Kohaguyen, travessia para Miyajima, visita ao Memorial da Paz de Hiroshima, experiência completa do trem-bala japonês e guia local durante toda a viagem, com seguro viagem internacional do início ao fim. O Japão é um país que não tenta chamar a atenção o tempo inteiro. Ele conquista nos detalhes, na forma como organiza o caos, na forma como respeita o tempo, na forma como mistura futuro e tradição sem perder a identidade. E talvez seja exatamente isso que torna essa viagem tão especial,
Porque no final, você não volta levando apenas fotos, você volta levando uma nova percepção sobre presença, tempo e experiência. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de viajar. O Japão está chamando, e talvez essa seja a hora de você viver essa experiência com a gente. Gostou da ideia? Quer se inteirar do roteiro e do orçamento? Me chama, venha garantir sua vaga e embarcar conosco rumo ao Japão.